Como é que você começa esse processo para você gerar uma renda extra? Então hoje nós vamos falar sobre a compra de materiais. A primeira coisa que eu quero fazer é uma coisa que ninguém nunca fez comigo e eu acho super importante, que você saiba que você, para entrar para a Arte Reborn, você precisa de algumas coisas. Mas uma das coisas que ninguém conta pra gente é que a gente precisa de um forno. Nós precisamos de um forno para fazer o nosso trabalho. Então, esse é um item importante. Nós precisamos de um forno para fazer a selagem do material. Então, para quem está entrando agora, eu vou repetir. Nós precisamos, para entrar para a Arte Reborn, de um forno. Poucas pessoas contam isso para a gente quando a gente ainda é iniciante. Para quem já está na arte, isso é natural. Nós precisamos de um forno, uma fonte de calor para selar o nosso trabalho. Então, o forno, ele pode ser o forno da sua casa, desde que ele seja elétrico. Ele não pode ser um forno a gás. Antigamente até se usava o forno a gás, mas o forno a gás, ele é perigoso, porque nós usamos produtos que são inflamáveis. Os bebês que nós fazemos, eles são de vinil, eles são siliconados, eles são inflamáveis. Nós usamos produtos químicos para fazer a pintura. Então, o forno a gás é o menos recomendado. Se você tiver um forno elétrico na sua casa, você pode usar para fazer a Arte Reborn, mas você não vai mais usar para fazer comida na sua casa. Mesmo que você higienize e tal, que você faça lá um processo de limpeza, ele fica com cheiro e é um produto químico. Então você precisa de um forno elétrico que seja o mais barato que você encontrar, desde que ele tenha no mínimo 48 litros, porque você vai trabalhar com as cabecinhas. Então, as cabecinhas têm uma determinada altura. Você precisa de pelo menos 1,5 palmo para que você tenha um espaço entre o final da cabecinha e a resistência do forno. Então, pense num forno de pelo menos 48 litros. Que seja aquele forno de mesa, não precisa ser embutido, um forno comum. Você pode comprar usado, você pode emprestar de alguém, você pode comprar nesses salvados que vendem produtos que normalmente ficam na exposição nas lojas e são vendidos mais baratos. Eu uso o forno halogênio. O forno halogênio você busca na internet, faz uma busca. Eu uso o forno halogênio. Ele é um forno que, na verdade, ele foi feito também para fazer comida. Mas ele é o que mais se adapta na nossa arte. Ele é um forno que possibilita um controle bom de temperatura e tem uma altura que facilita o nosso trabalho. Então, é onde a gente corre menos riscos. Esse é o mais indicado. Mas se você, a princípio, não tiver possibilidade de comprar, compra um forno elétrico baratinho, empresta de alguém, sempre tem uma solução. O forno halogênio ele é encontrado na internet facilmente, normalmente em sites de venda de múltiplas coisas. Mas eu compro os meus no Paraguai, porque eu tenho uma pessoa que compra para mim e eu recebo na minha casa, porque tem uma pessoa conhecida que traz para mim, então eu não pago nem o frete. Eu pago em torno de R$ 300, tem a variação do dólar às vezes e uma taxazinha que eu pago para quem compra para mim. Então, no máximo, a minha despesa é de R$ 300. Se você tiver a possibilidade de comprar no Paraguai, as lojas vendem, inclusive tem WhatsApp, você pode se informar e tal. Uma outra fonte de calor que é barata e que resolve para quem é iniciante, para quem está aprendendo, é o soprador térmico. O soprador térmico ele é quase que um secador de cabelo. Não é a mesma coisa porque a temperatura é completamente diferente. Mas não é mais do que isso. Ele é usado normalmente para quem coloca aqueles filmes nos vidros dos carros, coisas adesivas e aplica adesivo no vidro, na janela. Então ele é uma fonte de calor barata, boa e que resolve o seu problema durante um período em que você está no aprendizado, tá? Então ele precisa de uma distância entre o produto, né, a cabecinha e o soprador, e você precisa ficar movimentando tanto a cabecinha quanto o soprador para que não gere uma única fonte e ele de repente queime o seu kit. Mas ele é possível ser usado, eu usei bem no começo e me ajudou bastante.
tá? Então, é uma fonte mais em conta, mais fácil de encontrar na sua cidade, em qualquer lugar que você mora. Algumas pessoas me dizem que têm dificuldade, às vezes, de comprar o material por morar no interior e tal. Mas essas coisas tem no interior também e a internet facilita bastante, né? Então, essa é uma dica bem importante que eu fiz questão de falar primeiro, porque eu acho importante que as pessoas saibam que precisam de uma fonte de calor para fazer o seu trabalho.